Desejo a todos uma boa noite, que os bons espíritos possam nos inspirar para que a gente possa avançar nos nossos estudos do livro Nos Domínios da Mediunidade, com o apoio do livro Estudando a Mediunidade. Hoje, a gente vai iniciar um novo capítulo, que tem como tema Desdobramento em Serviço. Esse capítulo ele vai trabalhar, né, nós continuamos ainda na mesma casa, né, a mesma casa que está sendo objeto de estudo de André Luiz e Hilário, com o apoio do nosso irmão Aulus, né, que é um instrutor dos dois. E esse é um outro médium que nós vamos trabalhar agora. Esse médium ele está em treinamento, ele não é um médium que já tem, vamos dizer assim, experiência, ele pode até ter alguma vivência, mas ainda ele está colhendo experiências, ele está em formação. E ele possui uma mediunidade bastante diferenciada, uma mediunidade que, em grupos de desobsessão, ela é uma mediunidade bastante expressiva. Se nós temos no nosso grupo alguém com essas capacidades, elas podem ajudar bastante. Esse médium, ele consegue se movimentar e consegue, então, ir a determinados locais, ele pode descrever esses locais, ele pode descrever aquilo que está se passando naquele local, e isso ajuda bastante, principalmente o orientador, como o doutrinador, né, o esclarecedor, na maneira de proceder, na maneira de conversar com os irmãos que são trazidos desse local. Então, esse tipo de informação, ela é muito útil, ela é bastante significativa. Além de que esse médium, além dele ir até o local, além de ele estar no local, descrever o local, descrever o que está se passando no local, ele pode também trazer informações referentes de espíritos que não possam comparecer por algum motivo na reunião de desobsessão, como é o caso do nosso trabalho que nós vamos ver aqui nesse capítulo 11. O espírito, por um motivo que a gente vai ver no próprio capítulo, ele não poderia estar presente ali na sessão de desobsessão. E então, esse médium, por ter essa mediunidade de desdobramento consciente, ele consegue se deslocar até esse local onde esse espírito se encontra e ali trazer as impressões do local e aquilo que o espírito gostaria de comunicar para nós. Então, ele faz esse intercâmbio, ele pode se deslocar. Então, realmente, uma mediunidade, quando presente e bem, vamos dizer assim, bem dirigida, bem coordenada, como nós vamos ver aqui nessa equipe, ela é muito útil. Ela tem uma utilidade, assim, fantástica. São poucos os médiuns que têm esse potencial de desdobramento consciente. Alguns médiuns treinam muito isso, e isso requer. O próprio Aulus durante o capítulo, vai comentar conosco que esse tipo de mediunidade, ela exige um treinamento constante, muito treinamento. Não é algo que se desenvolve rapidamente. É uma mediunidade que requer muito treinamento. Mas isso é o objeto do estudo de hoje. Eu normalmente falo esses primeiros 4, 5 minutos, dando uma pincelada, né, naquilo que a gente vai conversar, exatamente para oferecer aí a oportunidade do pessoal entrando e se acomodando, se sentindo plenamente recebido, porque é com a presença de vocês que a gente consegue estudar e desenvolver um pouco mais os recursos que esse livro vem nos apresentar. É um livro muito importante, né? É um livro base, né, nos domínios da mediunidade. É um livro base, porque a compreensão desse livro, ela nos faculta depois a um aprofundamento maior, que é o próximo, que seria o Mecanismos da Mediunidade. O Mecanismos da Mediunidade, ele aprofunda o livro nos domínios da mediunidade. Aqui o que nós estamos apenas, vamos dizer assim, dando uma visualização muito, vamos dizer assim, superficial mesmo, em muitos aspectos. Ela é bastante superficial, tá, gente? Isso tem um aprofundamento, tem um desdobramento muito grande lá no Mecanismos da Mediunidade. Mecanismos realmente, ele traz luz a muitas coisas aqui que
Eu estou apenas comentando, estou fazendo apenas um trabalho mais de apresentação da mediunidade, né? A maioria das mediunidades que nós vimos até agora, a gente apenas está fazendo uma apresentação, um estudo mais do meio físico, o que acontece dentro da sessão mediúnica, e aquilo que André Luiz nos traz, né, nos beneficia com as informações daquilo que acontece no mundo espiritual. Agora, no mecanismos, é como fala o próprio nome, vamos estudar o mecanismo, como funciona isso, de maneira mais contundente. É realmente um estudo bem mais aprofundado. Então, pelo menos conhecer nos domínios da mediunidade realmente o que eu diria assim, olha, é a base de tudo, né? Pelo menos é a base, é um aprofundamento do próprio livro dos médiuns. Bom, vamos em frente. Para a gente iniciar, eu gostaria de convidar qualquer um de nós aqui do nosso grupo que esteja um pouco intuído, inspirado, para que possa fazer a abertura da noite de hoje, a fim que a gente possa estabelecer uma sintonia com os nossos guias e mentores. Antes de passar a palavra, eu só queria colocar que esse capítulo, ele é um capítulo extremamente denso. Ele traz muitas informações, muitas informações. Eu vou procurar tornar essas informações o mais palatável possível, o mais simples possível, para que a gente possa compreender, mesmo para aqueles que não tiveram nenhum contato com a doutrina espírita, estão tendo o seu contato pela primeira vez. O intuito meu é de deixar isso bastante palatável, bastante básico. E eu peço, então, a desculpa a algumas pessoas que já estão mais tempo dentro da doutrina e que, às vezes, vão escutar algumas coisas que vão falar, puxa vida, isso daí eu já conheço tanto tempo, é algo comum, é algo do dia a dia, corpos espirituais, essas coisas são comuns. Eu peço um pouquinho de paciência, porque no meio de nós sempre tem algumas pessoas que não tiveram contato com essas informações e eu gostaria de, pelo menos como é um livro preparatório, um livro básico, né, para o mecanismos, que a gente tenha essa base para todo mundo, que é uma base. Sem isso aqui, realmente, não dá para caminhar, não dá para entender, não dá para avaliar. A gente precisa ter pelo menos essa base que é aquilo que a gente encontra aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade. Portanto, conforme a gente for falando, se alguém sentir alguma dúvida, não leve até o final, não. Pode levantar a mão, eu vejo aqui do lado, né? Eu tenho o controle aqui do lado. A gente para e procura resolver o problema, resolver a dúvida, antes de a gente colocar outras coisas, tá, gente? Pode ir parando, sem nenhum problema. Se nós não conseguimos fazer esse capítulo em 2 lives, fazemos em 3, não tem problema. É que o conteúdo aqui ele é tão significativo que pular esse conteúdo é praticamente ficar sem a base de compreensão dos fenômenos, e principalmente de um fenômeno tão bonito que é esse desdobramento em serviço. Quem gostaria de fazer para nós a abertura, por favor? Eu faço, Edu. Precisaria falar um pouquinho mais alto só, Márcia, por favor. Me ouve bem? Agora sim. Então tá bom. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa vibração e a nossa energia ao alto, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, aos amigos mentores desse trabalho, aos nossos mentores individuais, agradecendo por mais um dia de vida, mais um dia de oportunidades, de aprendizado, mais um dia de estudo, que com certeza vai nos levar a refletir, a questionar, a tentar entender tudo o que acontece na vida espiritual, que a gente possa pegar esses ensinamentos e transformá-los em ações diárias, e essas ações sendo bem aplicadas farão com o nosso crescimento pessoal, a nossa evolução, para quando estivermos na verdadeira vida, que é a vida espiritual. E nesse sentimento de gratidão, peçamos também proteção, amparo para o transcorrer dos nossos estudos da noite, intuição e inspiração para o Edu, para que tudo transcorra da melhor maneira possível. E assim, nesse sentimento, vamos iniciar com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome,
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Márcia, obrigado pela abertura. A quem eu não vi ainda, boa noite, sejam todos bem-vindos a esse nosso estudo. Capítulo de hoje, desdobramento em serviço. Vamos iniciar então esse nosso capítulo. Volto a dizer, gente, surgiu alguma dúvida, algo não ficou muito claro, não deixa aí até as 9h15, 9h10, que é onde eu vou parar. Vamos resolvendo as dúvidas no meio do caminho, porque é um capítulo realmente muito denso, que eu vou trazer muitas coisas que são imprescindíveis, né, para a gente poder entender um pouco melhor como é que funciona esse mecanismo de desdobramento em serviço, né? É uma mediunidade tão bela, como eu disse, é uma mediunidade que é razoavelmente rara, né, dentro das salas de trabalho mediúnico, de desobsessão. Poucos médiuns têm essa capacidade de desdobramento em serviço, e exige muita prática, muito trabalho para realizar esse tipo de usar esse tipo de mediunidade. Mas quando ela é bem utilizada, os recursos que ela tem são, nossa, muito vastos. Eu vou compartilhar a tela e vamos iniciar, então, os nossos estudos de hoje. Só um pouquinho. Agora consegui fazer. Está visível, pessoal? Jóia. Deixa eu só tirar a barra. Nos domínios da mediunidade, estamos começando o capítulo 11, desdobramento em serviço. Capítulo 11, né, de 30 capítulos, significa que passamos de 1/3 do livro, né? 1/3 do livro já foi realizado, né? E agora estamos partindo para o 2º terço do livro. Ainda estamos na equipe que ali André Luiz, Hilário e o nosso instrutor Aulos escolheram para fazer o primeiro trabalho. Não que eles não vão retornar depois nessa equipe, vão retornar nessa equipe, com certeza. Mas é a primeira, vamos dizer assim, a primeira reunião em que eles estão fazendo esse trabalho, acompanhando o trabalho desses médios numa câmara de desobsessão, numa sala de desobsessão. Esse nosso médium, agora, que está sendo trabalhado, é o penúltimo. Da semana que vem será o último, que vai ser trabalhado. Ele vai ser trabalhado pelo nosso irmão Marco Antônio, e ele encerra, no capítulo 12, ele encerra esse primeiro grupo, essa primeira apreciação nessa casa. Depois eles vão se deslocar para uma outra casa. Nós vamos ter ali, inclusive, entre esse deslocamento, alguns atendimentos muito interessantes, em que médiuns desta primeira etapa, dessa primeira casa, vão estar trabalhando. Lembrando que somos médiuns encarnados e desencarnados. E quando retornamos para o nosso domicílio, terminou o trabalho espiritual, muitas vezes, durante a noite, em desdobramento, nós vamos falar de desdobramento hoje, tá, gente? Em desdobramento, a gente continua em serviço, desdobramento em serviço. E nós vamos ver nesse deslocamento, quando eles terminam o trabalho, a nossa irmã Celina, que é a médium mais experimentada da casa, ela desdobra em serviço à noite. E ela continua os serviços mediúnicos, mesmo depois encerrados na casa, à noite em desdobramento, ela continua servindo nos serviços mediúnicos. Mas isso a gente vai ver nos próximos capítulos. Vamos iniciar agora o capítulo 11 com o estudo do nosso irmão Antônio Castro. Antônio Castro é esse nosso irmão que vai ser agora estudado, vai ser ali verificada a mediunidade que ele possui. Nós vamos ver que, além dessa mediunidade que dá título ao nosso capítulo, Desdobramento em Serviço, ele possui outras mediunidades. Ele não tem só uma, ele tem uma série de
mediunidades. Sendo que uma delas que mais chama atenção e a qual ele está sendo treinado, porque é uma mediunidade que requer muito treinamento, é essa de desdobramento em serviços. E nós vamos aprender para que serve essa mediunidade de desdobramento em serviço. Como eu já dei um spoiler lá para frente, a Celina também faz desdobramento em serviço, porém ela não faz dentro da sessão mediúnica, como é o caso do nosso irmão Antônio Castro. Ela faz à noite, quando ela retorna dos seus serviços mediúnicos, que ela presta nessa casa, à noite. Ela, enquanto dorme, ela deixa o seu corpo físico no estado de emancipação da alma, como Allan Kardec chama, ou desdobramento, como nós também conhecemos de uma maneira geral. Ela faz esse desdobramento à noite e continua seus trabalhos mediúnicos. Esse é um spoiler do que a gente vai ver um pouco mais à frente. É apenas uma entrada, tá, gente? Iniciando. Chegará a vez de Antônio Castro. Profundamente concentrado, esse nosso irmão, denotava a confiança com que se oferecia aos serviços, aos objetivos de serviço. Aproximou-se dele o irmão Clementino e, à maneira do magnetizador comum, impôs-lhe as mãos, aplicando-lhe passes de longo circuito. Irmão Clementino, nós vamos lembrar, ele é o mentor, ou seja, é um mentor espiritual que aplica esses passes da maneira de um magnetizador comum, né? É um passe magnético que ele está ali aplicando. E no próximo capítulo, que o nosso irmão Marco Antônio vai trabalhar, inclusive, ele já vai falar um pouco sobre o serviço de passe. Ele não vai entrar em muitos detalhes, porque existe um capítulo específico dentro da nossa obra que trata apenas do passe, que é o capítulo 17. Para quem já leu a obra, o capítulo 17 é o capítulo que trata de passe. Então, aqui, nesse momento, eu vou fazer apenas uma introdução. Essa introdução ela vai ter um aprofundamento um pouco maior, tá? Com o Marco Antônio, já no próximo capítulo, ele já vai falar alguma coisa sobre isso, principalmente porque o nosso irmão Clementino ele vai magnetizar a água vai ser magnetizada, e aí nesse processo ele já vai falar alguma coisa sobre passe magnético, mas não também tão profundo. O aprofundamento mesmo vai ser feito lá no capítulo 17. Capítulo 17, que também será do Marco Antônio. Então ele está dividindo, eu já percebi, porque ele já nos entregou o capítulo 12 para a gente dar uma avaliada, e eu percebi que ele realmente preparou para deixar bastante coisa lá para o capítulo 17, quando ele for trabalhar com o passe magnético. Então o próximo capítulo trata de serviço de passe de uma maneira mais superficial, então será aprofundado nesse nosso estudo nesse capítulo. De antemão, o que eu posso dizer é que aqui Clementino está aplicando um passe magnético. O passe magnético é um passe que é um dos tipos de passe, né, que são aplicados na casa espírita. Há outros passes, que é o passe espiritual, o passe misto, que é o mais comum, é o que a gente mais usa, né, na casa espírita, o passe mediúnico. Ele pode ser longitudinal, como vocês veem aqui na foto, e como o Clementino está aplicando. Pode ser por imposição de mãos, que é o que nós utilizamos lá no CETREL, e é o mais comum. Pode ser transversal, às vezes utilizado lá no atendimento no hospital espiritual. Alguns médiuns têm o sopro curador, o Marco Antônio possivelmente vai falar sobre isso. A maioria dos médiuns que já estão mais, vamos dizer assim, que já tem mais experiência, né, já viveram bastante a experiência do passe, com isso obtiveram bastante experiência sobre o assunto, fazem o autopasse, também será objeto de conversa lá do nosso irmão Marco Antônio, e a água fluidificada, que não deixa de ser também uma espécie de passe, pois, afinal de contas, os recursos magnéticos são impregnados na água fluidificada, que serve, né, vai servir de veículo, né, para que a gente possa receber ali o bálsamo necessário e que nós ali depositamos, né, que os espíritos depositaram ali no fluido universal, que é a água, né. Inclusive, o Marco Antônio já vai falar alguma coisa sobre a água fluidificada no próximo capítulo. Então, nesse momento desse estudo, desse capítulo,
eu vou me deter apenas, como eu disse, a apresentar os passos, a apresentar as maneiras, né? E deixar esse estudo para que ele vá sendo realizado à medida que o próprio livro for aprofundando. Como eu disse, no próximo capítulo ele já vai trabalhar com água fluidificada e um passe magnético, né? E lá na frente, no capítulo 17, isso se aprofunda. E aí a gente vai ver todos esses passos que eu citei, né? E por que misto, por que magnético, por que espiritual, e por que passe mediúnico. A gente vai ver ali que existem, né? E quais são as diferenças, porque um de uma maneira, outro de outro. Isso tudo a gente vai ver lá no capítulo 17, tá bom? Então, por enquanto, é apenas uma introdução. Eu sei que muitas pessoas devem ter ficado assim, nossa, eu sempre ouvi falar passe magnético. Não, não. A maioria dos passistas que trabalham, por exemplo, lá no CETRELV, ou na CEIC, que é uma das casas também eu frequento, a lição é passe misto, tá? Não é passe magnético. Passe magnético é que, às vezes, o povo está tão acostumado a usar esse termo que acaba falando, é tudo passe magnético. Não, não, passe magnético é uma coisa, passe misto é outra, né? Passe espiritual é outra, né? E a maioria dos passes que são ministrados, eles são passe misto, tá, gente? Mas a gente vai falar mais a respeito disso, vai ter momento oportuno para a gente aprofundar sobre esse tema. Voltando, né, fechando esse parênteses que eu abri aí em vermelho, voltando, né, para o estudo da nossa obra, Castro, como que adormeceu devagarinho, enrijecendo-lhe os membros, né? O nosso irmão, então, ele está entrando naquele que a gente costuma chamar também vulgarmente de estado sonambúlico ou estado de transe mediúnico. Tá? Algumas pessoas usam o termo de Kardec, né, estado sonambúlico, e outros usam um termo mais comum na casa espírita, né, que é o chamado de transe mediúnico. Né? Ele está entrando realmente nesse transe mediúnico, nesse estado sonambúlico. Um comentário sobre o passe, como eu falei, eu vou fazer apenas comentário e não vou trabalhar em aprofundamento nenhum, porque eu estou usando apenas o livro O Consolador, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, na pergunta 98. Nos processos de cura, como devemos compreender o passe? Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Aqui é uma descrição bem rápida, né, bem sucinta. Como eu falei, isso vai ser mais bem aprofundado, tanto no outro capítulo como no capítulo 17. Apenas como um título de curiosidade, porque algumas pessoas podem ter ficado com uma certa dúvida, né, com essa resposta, né, é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado. Quem é o reservatório limitado de recursos orgânicos? Quem é o ser vivo, nesse caso? O ser vivo é o passista encarnado. Por isso, ele é um reservatório limitado. Você tira essas energias da onde? Do seu reservatório, da sua energia vital, do seu fluido vital. Então, é um reservatório limitado, que nós vamos, nesse capítulo mesmo, entender como funciona esse fluido vital, como funciona esse corpo vital, como funciona esse duplo etérico, que é um nome que também se dá para esse corpo. E ele é um reservatório limitado? Sim, ele é um reservatório limitado, que pode ser reabastecido, e que nós reabastecemos ele por diversas maneiras. Vamos ver nesse mesmo capítulo como isso se dá. Por isso, esse reservatório limitado. E os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Da onde vem, então, esse recurso que é ilimitado? Dos espíritos que nos acompanham. Os espíritos são os responsáveis pelo trabalho do passe. Daqui já dá para ter uma ideia que quando nós fazemos um passe lá no centro espírita, que às vezes a gente fala assim, é um passe magnético, na verdade não é um passe magnético, é um passe misto. Por quê? Nós estamos tirando recursos de um reservatório limitado, que é o passista, que é a pessoa que está ali, o ser encarnado que está ali, oferecendo das suas energias, oferecendo do seu amor, em somatória aos espíritos que estão ali junto conosco, trabalhando nessa recomposição energética. Ou seja,
São energias provenientes do recurso ilimitado dos seres espirituais que nos acompanham em associação às energias que saem daquele que é o passista e que são assim são ali direcionadas para aquele que recebe o passe, tá, gente? Eu vou me reter apenas a essa, vamos dizer, a essa abertura dessa resposta. Isso, lógico, como já deu para perceber, abre um caminho longo de aprendizado sobre as modalidades de passe. Então, se isso é um passe misto, o que é um passe magnético? O que é um passe espiritual? Entendeu? Há um campo muito vasto para a gente estudar e para a gente compreender esses mecanismos. Como é que isso acontece? Porque parece uma leitura simples, mas já deu para perceber que ela não é nada simples. Aqui Emmanuel, ele condensa a sua resposta e se você não percebe, você apenas faz uma leitura e para nessa, é uma transfusão de energias psíquicas, mas não entende como é esse processo, como é que isso se dá. Como isso se dá está ali embaixo, descrevendo nessa associação do ser orgânico e do ser espiritual, nessa associação ali no passe misto, que é o passe mais comum que nós utilizamos nas nossas casas espíritas. O próprio livro Consolador continua uma série de perguntas a respeito disso, que eu achei não producente as colocar aqui, porque elas vão estar mais ligadas ao capítulo 17, mas eu achei a pergunta 99 bem interessante. Porque, já que a gente falou sobre, pelo menos demos uma ideia, né, sobre o trabalho de passe, como deve ser recebido e dado o passe? Como é que você recebe e dá o passe? O passe poderá obedecer à fórmula que forneça a maior porcentagem de confiança, não só a quem dá, como a quem recebe. Nós não estamos aqui dizendo que ele tenha que ter um ritual. Não um ritual, mas que tenha algo que, mesmo para aquele que não tenha nenhum conhecimento da doutrina espírita, sinta ali uma confiança, sinta-se ali acolhido e confiante de que alguma coisa, algo ali está se sucedendo. Ele pode não compreender o mecanismo, mas ele se sente confiante. E ele, vendo aquela operação, ele sente e abre-se para a recepção, né? Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação, ou seja, não precisa tocar, tá, gente? É uma transfusão de energia psíquica, ou seja, essa energia não precisa ter toque, não precisa encostar, isso é natural. Nós vemos ali a imposição das mãos, é sobre o coronário, né, o centro de força coronário, e nada além disso é o suficiente. O centro de força coronário, ele funciona como se fosse uma grande caixa d'água, em que você ali vai depositar essas energias, né? E essas energias ali vão se acumular naquele centro de força e vai ser distribuído por todo o circuito, né? Para os demais centros de força, na medida que cada centro de força recebe um potencial energético condizente, nem mais, nem menos, mas de uma maneira condizente, estabelecendo assim o equilíbrio em todos os centros de força, de uma maneira bastante equilibrada. Então, o centro coronário, que é o que fica no topo da cabeça, ele age como se fosse um condensador. Vocês vão achar dentro de algumas literaturas como a uma caixa d'água, né? Por isso que eu citei. Mas o termo mais correto é o que aparece no livro lá, no Mecanismos da Mediunidade, que é como um grande condensador, que condensa essa energia recebida e a distribui de maneira em todos os circuitos, de maneira a manter o equilíbrio energético e assim o equilíbrio de todo o organismo e fazendo uma renovação da psicosfera. Esse termo psicosfera, renovação do organismo, dos centros de força, ele é mais aprofundado lá no mecanismo. Aqui eu dou apenas uma introdução, né, para a gente ter uma ideia, né, que isso transcorre por todos os centros de força, estabelecendo esse equilíbrio. Tá? Quem quiser se aprofundar um pouquinho no mecanismo da mediunidade, encontra um pouco mais a respeito do passe magnético e, principalmente, como funciona esse condensador. Isso tem uma explicação bem interessante
E a física humana nos ajuda a compreender, as leis da física nos ajuda a compreender como é esse processo de acumular energias ali. E também vamos dizer assim, você poder, essas energias, elas descem, né, pelo coronário e podem ser ali pelo plexo solar, elas podem também ser lançadas, né, no meio, né, e ajudar outras pessoas, ou seja, existe um equilíbrio energético muito interessante, e a gente pode estudar isso mais à frente. Aqui, apenas para a gente ter uma introdução, eu acho que o capítulo 17 vai nos trazer muito mais subsídio para a gente aprofundar um pouco mais no trabalho de passe. Aqui é para, pelo menos, não ficar, olha, foi aplicado um passe ali e ficou sem nenhum comentário. A gente faz aqui uma explanação rápida, né, para a gente ter pelo menos essa base, né, para continuar os nossos trabalhos. Retornando, né, do tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado que, em se acumulando à feição de uma nuvem, depressa se transformou à esquerda do corpo denso numa duplicata do médium, em tamanho ligeiramente maior. Ele está fazendo essa exteriorização dessas energias, né? Como ele falou, né, do tórax, né? Ele está dizendo nessa região entre que eu citei, né, que é o gástrico, né, o solar, umbilical, como vocês preferirem chamar, nessa região, é que há essa exteriorização, né, dessa matéria, dessa semimatéria, né, porque é um ectoplasma, né, o nome que se dá para isso, né, e ele é ali exalado pelo médium, e ali começa a formação de um duplo, esse duplo dele, que na verdade é como se ele tivesse se desprendendo do corpo físico e saindo com o seu perispírito. O seu espírito está montando, sendo ali, vamos dizer assim, usando de recursos ectoplasmáticos, se tornando visível, se tornando mais denso, para que ele pudesse ali ser visto pelas outras pessoas, pudesse ali estar no estado vibracional, que é o estado vibracional dele, Antônio Castro. Ele está, vamos dizer assim, como isso a gente vai ver um pouco mais adiante, mas é como à noite, quando você dorme, e que você deixa seu corpo físico e sai. Você sai com o quê? Você sai com o seu perispírito. Então, ele está fazendo esse processo de se deslocar do corpo físico para o perispírito. Está separando, fazendo esse desdobramento. O primeiro processo. Ele está ali. Só que isso, gente, ele está fazendo de maneira consciente. Ele está consciente. Ele é um desdobramento consciente. Tá? Nosso amigo, como que se revelava mais desenvolvido. Ou seja, esse duplo dele, que se formou ao lado esquerdo, estava um pouco maior do que o corpo físico. Tinha um aspecto um pouco maior. Ele tinha, vamos dizer assim, uma aparência maior do que a do corpo físico, o que não é muito convincente. Afinal de contas, o perispírito é o órgão que molda o corpo físico. Então, quando você se desprende do corpo físico com o seu perispírito, ele deve ter as mesmas características, ou pelo menos características parecidas. Lembrando que o perispírito ele é muito plástico, nós vamos ver um pouco mais adiante. Ele pode mudar de aparências, mas nesse caso do nosso irmão Castro, como ele está fazendo esse deslocamento agora, o primeiro desdobramento, ele deve aparecer nas mesmas condições, pelo menos de cara, ele deve ter o mesmo aspecto, o mesmo tamanho. E o que ele está dizendo aqui é que não estava desse jeito. Nosso amigo, como que se revelava mais desenvolvido, ou seja, maior, em estado maior, apresentando todas as particularidades da sua forma física, ou seja, exatamente como no corpo físico, mas apreciavelmente dilatadas, ou seja, um pouco maiores. Isso suscita algum problema, algo não está muito certo. O diretor espiritual da casa, Clementino, submetia o medianeiro, que é o Antônio Castro, a delicada intervenção magnética que não seria lícito perturbar ou interromper. Esse trabalho que ele realizava, André Luiz já tinha percebido, né, que algo estava estranho, né, porque ele estava saindo do corpo físico, né, ele estava se desdobrando do corpo físico, mas ele estava maior. O médium, assim desligado do veículo carnal, corpo físico, afastou-se 2 passos, deixando ver o cordão vaporoso, também chamado aí de cordão de prata. O pessoal aí no mundo afora
Dá um monte de nome para esse cordão, tá? Todo o encarnado, ou em estado de emancipação da alma, ou em desdobramento, que é a mesma coisa, ele carrega consigo, o perispírito carrega consigo essa ligação, esse feixe energético, esse cordão vaporoso, e que recebe esse nome de cordão de prata. Ele liga o perispírito ao corpo físico, e a ligação dele, na verdade, se dá aqui atrás da nuca, no que eles chamam de fossa ruboidal. É bem aqui na cabeça da espinha, né, em que o cordão de prata fica ligado, né? Alguns médiums em desdobramento veem o cordão de prata. Tá? Algumas pessoas, quando em desdobramento à noite, quando saem, né, num desdobramento à noite, às vezes veem o cordão de prata e às vezes recordam quando voltam ao estado de vigília, ou seja, quando acordam, né, no estado de vigília, recordam de terem visto aquele cordão luminoso e retratam, né, a presença desse cordão luminoso. Em desdobramento como em trabalho, como é o caso do nosso irmão Antônio Castro, inicialmente, como é o caso do Antônio Castro, ele não consegue, ele não vê esse cordão. A maioria das vezes você ainda não consegue, porque você ainda não se consegue ver o corpo físico e o perispírito, você ainda não consegue ainda ter essa ideia muito clara. Ela fica um pouco obnubilada, um pouco obscura, e muitos não conseguem ver. Agora, alguns já conseguem ver e descrevem isso, tá? Eu já tive colegas que viram, e eu, num desdobramento, eu já cheguei a ver o meu próprio cordão de prata. Eu achei muito interessante, por isso que eu estou comentando com vocês, porque é um exercício que eu já uma vez consegui fazer e eu consegui ver. Então, o que está sendo explicado aqui, eu posso lhes dizer com toda a certeza do mundo que é a mais profunda realidade do que eu vi. Eu vi isso. Então, eu posso dizer aqui com propriedade de que esse laço, ele existe. E ele está ali presente, porque eu já vi o meu próprio laço. Então, eu compartilho isso com vocês, porque eu me sinto aqui no dever, inclusive, de que se eu tive já o privilégio de uma vez, uma oportunidade, né? Não foi um privilégio, uma oportunidade de ver isso, por que não compartilhar, tá? Então, o que está sendo descrito aqui, eu presenciei. Mas voltando, fechando esse parênteses, ele afastou-se 2 passos, deixando ver esse cordão vaporoso, também chamado de cordão de prata, que o prendia ao campo somático, ao corpo físico, né? Ligava o perispírito ao corpo físico. É o liame, né? O que liga, né, o corpo físico ao perispírito. Todos nós, em desdobramento, em estado de emancipação da alma, saímos sempre ligados por esse cordão, tá? É o último laço que se corta, né, quando há o desencarne. Há muitos outros laços que são desfeitos, né? E quando está o perispírito plenamente pronto, é que esse último laço é desfeito. Onde você encontra informações bastante sólidas a respeito disso? Obreiros da Vida Eterna. Leiam o livro Obreiros da Vida Eterna, o nosso irmão Gúbio, que é o instrutor, Gúbio não, lá é o nosso irmão Jerônimo, que é o instrutor do Obreiros da Vida Eterna. Ele é muito específico com relação a esse cordão fluídico, ao cordão de prata. Ele é o que é o responsável por fazer esse último corte, esse último cordão. Isso só se dá realmente quando o desencarne está completo. Aí sim é que é feito o corte desse cordão. E esse cordão, às vezes, ele, em algumas situações, é interessante, vá ler o livro, em algumas situações é feito todo o desenlace, mas esse cordão ele não é cortado. E quando esse cordão não é cortado, o espírito ele assiste à decomposição do corpo físico. E ele fica ligado aos seus despojos até que haja o corte desse cordão. Há motivos para isso. E aí é o spoiler, eu não vou dar spoiler do livro, leiam o livro Obreiros da Vida Eterna para vocês compreenderem por que há casos em que esse cordão não é ali separado. Existem
inúmeros casos, lógico, que isso acontece, mas ali o livro ele traz 2 casos. E André Luiz, ele, num dos casos, que é no cemitério, inclusive no desencarne de Dimas, quando o corpo de Dimas ali no cemitério está sendo velado e enterrado, há uma mulher ali que está ligada aos seus despojos por esse cordão, não foi separado, e ela não consegue sair dali de perto do seu cadáver, né? E ela acompanha a decomposição cadavérica, né? E existe um motivo por quê. Leiam o livro. Acho que é bem interessante e você vai aprender bastante a função desse cordão, por que ele é o último a ser cortado, por que há casos que ele fica mais um tempo, existe uma necessidade para isso, acho que vale a pena, tá, gente? Livro Obreiros da Vida Eterna. Se você não quiser ler o livro todo, leia o capítulo 14, que é o Desencarne de Dimas, 13, 14 e 15, que trabalham com o Desencarne de Dimas, que vai ter ali já material suficiente para isso. Quem está acompanhando conosco lá no CETRELV, o capítulo 7, que fala de desencarne, também traz as informações que eu estou citando, e também cita o livro Obreiros da Vida Eterna, para que a gente possa se aprofundar a respeito e conhecer um pouco melhor o que é esse cordão e quais as funções desse cordão. Enquanto o equipamento fisiológico descansava, enquanto o corpo físico descansava ali na cadeira, né, imóvel, Castro, tateante e assombrado, surgia junto de nós. Ou seja, agora ele está desdobrado. Numa cópia estranha de si mesmo, porquanto, além de maior em sua configuração exterior, apresentava-se azulada à direita e alaranjada à esquerda. Tentou movimentar-se, contudo parecia sentir-se pesado, inquieto. Não conseguia se movimentar direito. Essa foto ao lado, como muitas das fotos que vão aparecer agora na sequência, elas são fotos que foram extraídas da internet, de um instituto que se chama Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser, IBIS, IBIS. Esse instituto, ele estuda com bastante propriedade e com muita profundidade esse processo de desdobramento. E você encontra um material riquíssimo na internet nesse centro, tá? Nesse instituto. Há mais ou menos uns 25 a 27 anos atrás, a convite do meu sogro, a gente, na Avenida Paulista, esse centro ainda era na Avenida Paulista, a gente fez um cursinho de uma semana de introdução à conscienciologia e projeciologia e ao desdobramento consciente. É espiritualismo, tá, gente? E era interessante porque era uma técnica que eles nos ensinavam de fazer desdobramento consciente. E como era um curso, vamos dizer assim, introdutório, lógico, era um curso de uma semana, né? De segunda a sexta, de 1h30 de aula, quer dizer, 1h30 a cada dia, não dava para se aprofundar muito, né? Então, foi feita uma introdução, segunda, terça e quarta, quinta e sexta foram exercícios de desdobramento consciente. Eu não consegui desdobrar conscientemente, mas eu aprendi bastante coisa, sabe, gente? Esse curso eu não sei ainda se ele está sendo ministrado, ele era gratuito, né? Era ministrado gratuitamente por esse instituto, né? E depois, lógico, eles tinham um curso bem mais amplo, que eram alguns meses, e que ali as pessoas iam se aprofundando, né, nesse estudo, que é espiritualista, né? E iam aprendendo as técnicas de desdobramento consciente. Eles utilizavam um livro do nosso irmão Valdo Vieira, que se chama Projeciologia e Conscienciologia. É um livrão azul, grandão, tem muita informação, e é lógico, é um livro espiritualista, né? Lembrando que o Valdo Vieira era parceiro do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, mas num determinado momento ele decidiu se separar, né, do Chico, porque ele quis seguir uma área mais científica, né? E essa área mais científica, ela acabava adentrando a uma área mais espiritualista, que fugia daquilo que é a doutrina espírita, né? Então, ele acabou se separando e ele acabou ali trazendo, compilando muitas informações a respeito dessa área e desse estudo espiritualista da projeciologia
que é essa também chamado de desdobramento, que é uma projeção astral, é o termo que se é utilizado lá nesse instituto, projeção astral. O que você faz lá é uma projeção astral, não é desdobramento, estado de emancipação da alma, tudo isso é espiritismo. Lá eles trabalham como projeção astral. Por isso o nome projeciologia e conscienciologia, o trabalho da projeção astral consciente. Isso é o que é estudado lá, né? Era estudado lá. E eu acredito que o Instituto ainda deve continuar com esses estudos. Lógico que depois de tantos anos, né, já deve ter tido muitos aprofundamentos, já deve ter tido muitas melhorias, né, inclusive nos próprios trabalhos que eram ministrados naquele tempo, né. Hoje, possivelmente, já deve ter um aprofundamento maior e com certeza quem quiser é uma opção, tá? Fechando parênteses e voltando, essa figurinha ao lado, né, ela nos dá essa ideia, aquele bonecão lá no meio é o corpo físico, aquele que está um pouquinho mais, vamos dizer assim, próximo, né, do bonecão, o azulado, é o que é chamado de duplo etérico ou corpo vital, e o que tem essa cor meio parecendo um rosinha, né, esse é o perispírito. Esse veículo que está em toda a sua volta, que não tem uma forma definida, é o corpo mental. O corpo mental, ele realmente não tem uma forma definida, né? Como o próprio nome, ele é um corpo mental, né? Mas esse corpo mental é que planifica, que dá as características do corpo perispiritual através do pensamento. O perispírito ele é muito plástico, nós vamos ver um pouco adiante, e ele assume aquilo que o corpo mental ali projeta. E o corpo mental é o que serve, desculpa, o corpo perispiritual é o que vai servir de molde para o corpo físico. Por isso que vocês veem que eles estão muito próximos e têm aparências muito similares, tá? Então é porque eles realmente, o corpo perispiritual é o que vai servir de molde, né, para o corpo físico. Como eu falei, a gente vai ver uma série de figurinhas, né, desse instituto, né, do IBIS, e eu vou comentar algumas figurinhas, eu não vou aprofundar nesse estudo, tá? Esse estudo ele vai ser aprofundado, quem estiver fazendo conosco lá o desenvolvimento mediúnico. Existe o capítulo 6, que fala sobre perispírito, né? E esse capítulo 6, ele ali toca sobre todos esses corpos. Ele não fala só sobre espírito, tem uma parte, inclusive, que vai falar sobre fluidos e que fala sobre esse corpo vital. Tá? Então, nesse capítulo você vai encontrar as informações que aqui eu vou apenas dar uma introdução. Obviamente, se você estiver seguindo pelo processo da FEB, isso vai estar todo ele no terceiro livro, que é o ESD 3, que também é chamado de complementar. Ele está a partir do capítulo 12, que trata de perispírito, ele já fala um pouco sobre, ele já começa a introduzir essas ideias, né, mais aprofundadas do perispírito, que foram lançadas ali no ESD 1, mas de uma maneira muito superficial, elas são aprofundadas no complementar, no ESD 3. E aí ele vai trabalhar também sobre os demais corpos, não só no perispírito, como também no duplo etérico, ou corpo vital, e vai trabalhar também sobre o corpo mental. Todos esses corpos foram trabalhados por Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, que é o livro base, né? Ele fala muito sobre o perispírito, ele fala um pouco sobre o corpo vital e o corpo físico. O corpo mental não é muito, não são tão estudado em pergunta no próprio Livro dos Espíritos. Ele é mais aprofundado na Gênese. A Gênese já trabalha um pouco mais sobre o corpo mental, porque a obra se completa, né? O Livro dos Espíritos é a base. Depois, os outros livros, eles abrem o estudo. Então, você vai encontrar a base no Livro dos Espíritos. E os complementos, principalmente na parte mediúnica, você vai encontrar no Livro dos Médiuns, você vai encontrar uma outra parte na Gênese, e uma parte no próprio Evangelho, principalmente a parte que diz respeito à parte moral, ao desenvolvimento moral, e o livro Céu e Inferno traz também o complemento desse estudo, e o estudo de 66 casos
de evocação, que são ali realizados por Allan Kardec e que nos trazem informações riquíssimas, né? É como se fosse ao que nós estamos fazendo aqui. Só que Allan Kardec, ali, ele vai fazer a evocação e vai trabalhar o aspecto da mediunidade apenas observando o fenômeno do lado material, aqui encarnados. E agora, aqui no livro que nós estamos, que é no Domínio da Mediunidade, além de nós estarmos trabalhando com os aspectos que dizem respeito à mediunidade dentro de uma sessão mediúnica, nós estamos tendo o privilégio de ver e de entender o que ocorre na erraticidade, ou seja, lá no mundo espiritual. Isso André Luiz está nos oferecendo. Isso complementa, né, traz um complemento muito grande para nós. À nossa esquerda, nós temos ali o corpo físico, mais o duplo etérico, ou corpo vital, o corpo astral, ou perispírito, o corpo mental representados. É o ser integral. Obviamente, eu estou me detendo, gente, a aquilo que nós temos na doutrina espírita. Existem doutrinas espiritualistas que falam sobre esses corpos. Uma doutrina espiritualista hindu, da vertente do hinduísmo, ela nos fala sobre esses corpos, a maneira exata como Kardec está apresentando. Porém, nessa doutrina, eu estou abrindo um parênteses, e isso é espiritualismo, está fora da doutrina espírita. Esse corpo mental ele é subdividido em outros corpos. Corpo mental inferior, corpo mental superior e o corpo mental búdico. E esse trio de corpos é que representa na doutrina espírita para nós como apenas um só, que é o corpo mental. Eu vou trabalhar exatamente nos moldes da doutrina espírita, ou seja, eu vou seguir a doutrina codificada por Allan Kardec. Não vou utilizar esses outros corpos, mas aqueles que desejarem se aprofundar, é riquíssimo material na internet. Vocês vão encontrar como o corpo físico, o duplo etérico, o perispírito, depois mental inferior, mental superior, corpo búdico e, por final, o último corpo que eles chamam de corpo átmico, que é o espírito puro, que é a centelha divina. Vocês vão encontrar isso na internet, tem muito material, quem quiser se aprofundar. Lembrando que isso é espiritualismo, está fora da doutrina espírita, são recursos importantíssimos, senão eu não estaria citando. Tem fundamento, tem bases, tá? Mas como a gente se propôs a estudar esse livro, As Luzes da Doutrina Espírita, eu vou seguir, então, a codificação de Kardec. Inclusive, o próprio Ibis, vocês veem que, pelas fotos, eles também preferiram se manter fiel à codificação de Kardec, mesmo sabendo que esse corpo mental pode se quebrar em outros corpos. Tá? Fechando parênteses e retornando ao nosso desenho da direita, você tem ali o corpo físico duplo etérico, mais o perispírito representados. Vejam que não se tem aquele corpo externo amarelado que tem na outra figura, que é o corpo mental. Nessa figura, a gente tem todos eles representados. A gente consegue ver cada um dos corpos. Então, primeiro, novamente, como na figura anterior, você tem tudo. Corpo físico, o duplo etérico, o perispírito, o corpo mental, todos eles ali representados. O do meio, somente o corpo físico. O da direita de vocês, o duplo etérico. O embaixo do corpo da representação completa, você tem o corpo astral ou perispírito, ali é só o perispírito. Ao lado, no meio, abaixo, você tem o corpo mental. E na última figura, mais à sua direita, abaixo, você tem todos os três corpos representados numa figura de corte. Então, ali eles fizeram uma figura de corte, ou seja, só para exemplificar e mostrar esses corpos, né? Lembrando que tanto o duplo etérico como o perispírito, eles têm semelhança ao corpo físico. Eles seguem a semelhança do corpo físico. Mas nessa figura de corte, eles quiseram apenas representá-los. Então, você tem no meio ali o corpo físico, um pouco mais grosso, né? O duplo etérico, depois o rosinha, que é o perispírito, e o mais externo, que é o corpo mental. Essas figuras, elas todas foram extraídas ali do site do Ibis. Tem bastante coisa, se alguém quiser se aprofundar um pouco mais a respeito disso, vale a pena dar uma lida. Eu acho que é uma leitura bastante edificante e construtiva. Mas, lembre-se,
Isso também está na nossa apostila lá do desenvolvimento mediúnico, principalmente, o capítulo, se não me engano, é o capítulo 5, que fala sobre perispírito. Então, tudo isso aí vai estar naquele capítulo. E para quem está seguindo os livros da FEB, tem a introdução no ESD 1 e o aprofundamento no complementar a partir do capítulo 12 do ESD 3, que também é chamado de complementar. Retornando, né, após esse nosso trabalho que nós fizemos, né, Clementino renovou as operações magnéticas, ou seja, renovou os passes que ele estava ali aplicando sobre Antônio Castro, e desdobrado, né, ele recuou como se justapondo novamente ao corpo físico. Verifiquei, então, que desse contato singular resultou uma singular diferença. Houve uma mudança muito grande. Vamos dizer assim, vamos dizer assim, ele se desloca, né, com o seu perispírito e do corpo físico no primeiro processo de desdobramento, só que houve um problema, ele não saiu bem. Então, o Antônio Castro, ele refaz, o Clementino, o instrutor espiritual, o mentor, ele refaz o passe magnético, reforçando aquele trabalho, ele retorna até o corpo físico e agora ele sai de uma maneira mais natural. Essa figura que está representada embaixo, ela dá muito ideia do processo, o que o André Luiz está descrevendo. O que aparece com aquelas mãos como se irradiando uma energia amarela, é como se fosse o nosso irmão Clementino. O Antônio Castro é o sujeito que o nosso médium está sentado na cadeira. Aquele que não tem uma forma muito definida e parece um pouco grande, que está no meio, é o Antônio Castro na sua primeira projeção. E o que está mais próximo do Clementino e que tem os aspectos muito parecidos do Antônio Castro sentado é o perispírito após ele fazer o retorno ao corpo físico e sair já nesta situação. Percebem que houve, então, uma saída não muito acertada. O que será que aconteceu? Pergunta bem interessante, e que o nosso irmão André Luiz com certeza fez, e é o que a gente vai ver. O corpo astral, o corpo carnal, engolira, uma palavra bem interessante, né? Instintivamente, certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim, incompreensível para André Luiz. Desde esse instante, o companheiro fora do vaso físico da matéria, ou seja, fora do corpo físico, guardou o porte que lhe era característico. A figurinha abaixo ela nos mostra o que acontece quando nós, na noite de sono, nos desdobramos, quando nós fazemos esse desdobramento. A saída ali está perfeitamente indicada, e a maneira correta, né? Era agora bem ele mesmo, Antônio Castro, sem qualquer deformidade, leve e ágil. Lembram que antes ele estava pesado, denso, não se movia direito, né? Embora prosseguisse encadeado ao envoltório físico pelo laço aeriforme. Laço aeriforme, também chamado de cordão de prata, né? Que é esse laço que ele usou um outro nome ali atrás, tá? Esse cordão de prata, como eu falei, o povo vai dar um monte de nome para ele, tá? Mas é esse laço que nos une, o perispírito ao corpo físico. Todo encarnado, que está vivo, né? Possui esse laço, que parecia mais estreito e mais luminoso à medida que Castro, espírito, se movimentava em nosso meio. Ou seja, à medida que ele se deslocava, esse laço ele vai se tornando cada vez mais fino, né? Mas ele nunca se rompe, fiquem tranquilos, ele não se rompe, porque se rompesse morreu, né? Óbvio. Então ele nunca se rompe, tá? E ele vai se tornando, tem uma luminosidade que é característica de cada um em desdobramento, tá? Volto a convocar a leitura do livro Obreiros da Vida Eterna. Ali o nosso irmão, que é o Jerônimo, ele vai mostrar, ele vai nos fazer André Luiz descrever os laços fluídicos dos desencarnes que eles acompanham ali, que eles são convidados a acompanhar. E esse laço fluídico, esse cordão, esse laço aeroniforme, ou cordão de prata, né? Ele é diferente de pessoa para pessoa.
E a luminosidade do laço, ela está diretamente, olha o spoiler, né? Diretamente ligado à evolução moral de cada um. Quanto mais moralmente evoluído, mais esse laço, mais esse cordão é luminescente, ele traz uma luminância muito maior. Tá? Então, quanto mais moralmente evoluído, mais luminoso é esse laço. Spoiler, né? Depois vai ler o livro, né? Spoiler. Agora, Márcia, por favor. Então, só mais um spoiler. O último caso do desencarne no livro Obreiros da Vida Eterna, de uma irmã, uma trabalhadora e dirigente de um centro espírita, que ela desencarna no centro espírita e ela tem o privilégio, o merecimento, não sei como chamar agora, de ela mesma desligar o cordão de prata dela. E então imagina como deve ser o cordão de prata, a luz, a intensidade dessa trabalhadora que pôde desligar o seu próprio cordão. Bem lembrado, muito bom. Alfredo e Fátima, por favor. Eduardo, é uma dúvida com relação a essa menção do cordão ou do laço aeriforme. Essa cor prata, ela tem alguma referência de influência nesse processo de desdobramento? Não, como eu acabei de dizer, né, dá-se esse nome de cordão de prata porque a prata, quando bem polida, ela tem um brilho muito forte. E está ligado o nome cordão de prata exatamente a esse brilho como eu disse, espíritos que têm uma evolução moral maior, esse cordão ele tem um brilho muito maior. E aqueles espíritos em que a evolução moral não é tão elevada, esse brilho ele vai se tornando cada vez mais opaco e podendo chegar até um acinzentado. Em alguns espíritos que são estudados ali no livro Obreiros da Vida Eterna, você vê esse laço de uma maneira quase que um cinzinha. Ele é acinzentado. Ele não é preto, mas ele é acinzentado. Ele não tem brilho. Ele não possui brilho nenhum. Então, a palavra cordão de prata é mais ligado ao fato de que a prata, quando polida, né, ela tem esse brilho, essa luz, esse reflexo da luz, né, muito intenso. Mas nada, porque é de prata. Não, não. Mas como eu falei, o povo dá nome de tudo quanto é tipo para essa ligação. Mas essa ligação, ela é uma ligação que há entre o corpo físico e o perispírito, né? E ela tem essa luminância própria, que é uma característica da elevação moral do próprio espírito. Ou seja, quanto mais moralmente evoluído, mais brilhante. Menos evoluído, menos brilhante. Não sei se... Obrigado. Não, esclareceu. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos continuar mais um pouquinho, né? Só para a gente pelo menos terminar essa primeira parte. Enquanto Clementino encorajava com palavras amigas, o nosso orientador, certamente assinalando-nos a curiosidade, deu-se pressa em nos esclarecer. E quanta curiosidade, né? Com o auxílio do supervisor, Clementino, o médium foi convenientemente exteriorizado, ou seja, estado de emancipação da alma ou desdobramento. As figurinhas abaixo, elas dão exatamente ideia do que se passou, preparando o auxiliar, o encarnado, ali projetado e pronto para acompanhar o mentor. Então, ele agora, nessas duas figurinhas, eles trazem assim bastante precisão, né, o que aconteceu, todo o processo até esse momento. O corpo carnal, não, desculpa, eu voltei uma para trás, né, para frente, não é para trás. A princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles, em seu conjunto, como sendo o duplo etérico ou corpo vital, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico, que pertencem ao corpo físico, e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, não conseguem maior afastamento do corpo físico.
destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre a um instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Bom, eu vou tentar explicar um pouco mais o que ele quis dizer aqui e ver se a gente consegue entender um pouco mais o que ele está falando, né? Ele está dizendo para nós, olha, o Antônio Castro, quando ele saiu na sua primeira exteriorização, ele carregou consigo uma parte do duplo etérico, uma parte desse corpo que fica entre o corpo perispiritual e o corpo físico. O que é esse duplo etérico? Vamos fazer assim, também chamado de corpo vital ou fluido vital. Para a gente entender isso com um pouco mais de facilidade, eu vou fazer uma analogia. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um carro e eu tenho um motorista. O motorista é o ser inteligente, é o espírito. O espírito é o ser inteligente, ele é o motorista do carro. O carro é o corpo físico. Para esse carro andar, ele precisa, além do motorista, que é o ser inteligente que está dirigindo o carro, além do motorista e do corpo físico, que é o carro, eu preciso de algo mais. Senão esse carro não sai do lugar. Eu preciso de um combustível. Eu preciso, além de um combustível, eu preciso de óleos. Óleo de freio, óleo de motor, óleo de câmbio, ou seja, eu preciso de fluidos. Esses fluidos que são ali o combustível e todos os fluidos, todos os óleos, né, que fazem com que esse carro possa se movimentar. Então, para a gente entender essa analogia, imaginemos o seguinte, o corpo físico é o carro. O espírito é o que dirige o carro. E, para que esse carro ande, eu preciso ter gasolina e preciso ter os óleos. Preciso ter todos os fluidos, né, que fazem com que esse carro possa andar. Trazendo para o nosso caso, você tem o perispírito e o corpo físico. Entre os dois, nós temos isso que nós chamamos de corpo ou duplo etérico, ou corpo vital, ou o fluido vital, que faz com que o perispírito tenha condições de operar o corpo físico. Sem esse combustível, o corpo físico não se movimenta. Sem esse fluido vital, sem esse duplo etérico, o perispírito não consegue fazer com que o corpo físico tenha movimento. Esses movimentos, o movimento de falar, o movimento de piscar, o movimento de mexer as mãos, é o perispírito que, através do fluido vital, que dá vitalidade ao corpo físico, é que faz com que eu consiga movimentar as mãos, abrir e fechar os olhos, abrir a boca, respirar. Todo o trabalho ele envolve esse combustível, envolve a utilização desse fluido vital. Esse duplo etérico, ele é o que dá, então, a vitalidade que mantém a vida no corpo físico. Agora, imagine que você vai sair com o seu perispírito e você carrega, leva junto esse duplo etérico. O que acontece com o corpo físico? Ele perde todos, que nem ele falou no slide anterior, o corpo físico fica sem condições de se manter o batimento cardíaco, a respiração, o calor necessário para a manutenção da vida no corpo físico, porque você levou junto o combustível, levou junto todos os fluidos. E quando o Antônio Castro sai pela primeira vez, ele leva parte, ele não leva tudo, tá, gente? Porque senão causaria um grande distúrbio, né? Isso, inclusive, acontece, às vezes, médiuns que têm a mediunidade ostensiva e que não conhecem, como a gente viu nos casos anteriores, inclusive, nós temos alguns casos narrados de ataque epilético que não é ocasionado pelo um obsessor, como foi lá já estudado pela gente, mas nós temos relatados dentro dos estudos da doutrina espírita de médiuns que não sabem, né, fazer esse desdobramento, que fazem esse desdobramento e que carregam consigo uma grande parte do seu duplo etérico. E aí, o que acontece com o corpo físico? Ele entra num ataque epilético, ele entra numa desorganização completa, até que o perispírito retorne
ao corpo físico, trazendo de volta o seu duplo etérico e ali organize novamente o ser, né? E aí o ataque vai se suavizando e deixando de existir. No nosso caso, do nosso irmão aqui, Antônio Carlos Castro, ele não sai com uma grande porção, mas ele sai com uma quantidade apreciável, que André Luiz e Hilário notam, que o perispírito tinha uma densidade um pouco maior, como se carregando algo mais. Ele estava carregando uma parte desse duplo etérico. E é isso que ele está dizendo para nós. Olha, a primeira exteriorização que ele fez não foi uma exteriorização muito boa. Ele, por ainda estar em aprendizado, Antônio Carlos Castro está em aprendizado, ele fez esse desdobramento consciente carregando consigo uma parte, mesmo que pequena, do seu duplo etérico. E por isso que o Clementino fez novamente passes magnéticos para que ele pudesse retornar ao corpo físico, deixar ali totalmente o seu duplo etérico e sair apenas com o seu perispírito, para um desdobramento tranquilo, para uma emancipação da alma tranquila, sem carregar consigo aquilo que não pertence ao perispírito. Tanto o corpo físico como o duplo etérico, ou o corpo vital, eles fazem parte do processo encarnatório. Ou seja, quando você desencarna, você deixa o teu corpo físico e deixa também o duplo etérico. Para que você vai levar o duplo etérico para o mundo espiritual, para a erraticidade, se o duplo etérico, a função dele é servir exatamente para dar vitalidade ao corpo físico? Qual o objetivo de você levar isso? Não tem objetivo nenhum. E por isso mesmo que ele coloca no final, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Ou seja, quando você morre, quando nós desencarnamos, você deixa o teu corpo físico e deixa junto o duplo etérico, o fluido vital. Ele fica junto. Você sai só com o seu perispírito. Tá? Então, a gente até brinca que toda noite, quando você faz um desdobramento, você está fazendo um ensaio para a morte. Só não vai cortar você não está cortado o cordão de prata, mas você está fazendo um ensaio que depois vai se tornar definitivo, quando você vai deixar o corpo físico e o duplo etérico e vai definitivamente retornar à pátria espiritual, né? Então, esse duplo etérico, ele pode ser renovado de diversas formas. A gente pode renovar reabastecer esse duplo etérico, ou esse fluido vital, através da alimentação, através da água e através da absorção do prama divino, absorção do próprio fluido cósmico universal. Por que eu posso absorver ele do próprio fluido cósmico universal? Porque o fluido vital e tudo o que existe é uma derivação do fluido vital. Lembrem-se, só há duas coisas no universo, né? Espírito e matéria. Sendo que a matéria, para nós, para ficar um pouco mais claro o entendimento, a essa matéria elementar se deu o nome de fluido cósmico universal. E é dela que tudo que existe de material e semimaterial procede. Ou seja, o corpo físico, o duplo etérico, o próprio perispírito, ele é semimaterial, ele é uma variação do fluido cósmico universal. Então, a reposição ela pode ser feita pela alimentação, pela água, pela absorção do prama divino e pelo passe. A gente faz também a recomposição do fluido vital através do passe. Só que eu não vou me aprofundar nessa parte da recomposição do fluido vital pelo passe, porque é objeto do estudo do Marco Antônio, semana que vem, e lá quando ele for falar para a gente do passe. Aí ele vai novamente tocar no assunto do duplo etérico, do corpo vital, né? E aí a gente vai poder aprofundar um pouco mais a respeito disso, tá? Então, por enquanto, apenas uma visão, né? Para a gente ter uma noção, dentro dos estudos lá do CETRELV, a gente encontra isso no capítulo 6, quando nós falamos de perispírito, a gente conversa sobre duplo etérico, a gente conversa da recomposição, como repõe esse duplo etérico, como isso pode ser reposto, como isso pode ser transmitido através do passe, um pouco mais adiante nos nossos estudos. E no
para quem está seguindo pela FEB, está no complementar a partir do capítulo 15, que fala sobre passe. Lá fala também sobre essa parte que está ali. Nós estamos aqui dando uma pincelada, né, para a gente poder, pelo menos, entender um pouco do que está se passando, né? Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, Castro devolveu essas energias ao corpo inerte, corpo físico, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular e desembaraçando-se tanto quanto possível para entrar no serviço que lhe aguarda. Aquilo que eu acabei de explicar, né? Ele deixou ali, ele fez esse retorno, deixa ali esse fluido vital, né? Esse duplo etérico, né? Aquilo que ele tinha carreado consigo, parte, né? Que ele tinha carreado consigo, e agora sai com só o seu perispírito de uma maneira bem mais tranquila, né? Aí embaixo você tem como é a formação, né? Dos corpos, né? Totalmente baseado naquilo que a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, nos apresenta. O corpo físico, o duplo etérico, né? Corpo vital, o corpo espiritual ou perispírito, o corpo mental e, por final, o espírito. Esses 5 corpos são aqueles que nós encontramos dentro da literatura kardeciana, sendo que o corpo mental está mais lá na Gênese, o corpo perispiritual ou corpo espiritual, duplo etérico, você já encontra parte na introdução que é no próprio Livro dos Espíritos, outra parte você encontra também no próprio Livro dos Médicos. Tá? Então, eu estou me baseando somente na literatura kardeciana, lembrando que esse corpo mental ele pode se dividir em outros corpos, se você for utilizar uma literatura espiritualista, principalmente libertante hinduísta. Eu vou parar por aqui. Esse comentário aqui, eu estou ilustrando o que ocorreu. O Instituto IBIS, ele fez essa ilustração para a gente, para que a gente tivesse uma noção bem clara desse processo que é natural, né? De desdobramento. Né? Espera aí, deixa eu voltar para trás. Você vai ver... Só um pouquinho. Ali, ó, ele exterioriza, levando consigo, né, o duplo etérico e o perispírito. Aí você vê que ele retorna com o duplo etérico e agora ele sai só com o seu perispírito. Fica bem claro, né, para a gente entender que ele tinha saído de uma maneira não muito correta, né, ó. Ele saiu inteiro, levou consigo duplo etérico e parte, né, do duplo etérico e perispírito. Ele devolveu o duplo etérico, que ele não deve sair com aquilo, e aí ele sai só com o seu perispírito. Isso a gente faz naturalmente, gente, quando a gente está dormindo, na noite de sono, quando a gente faz ali o processo de desdobramento. É natural, a gente faz isso de uma maneira natural, e aqui é provocado. Lembrem-se, a passe magnético que está sendo aplicado pelo nosso irmão Clementino sobre o Antônio Castro, para que ele possa fazer esse desdobramento consciente. Então, isto é provocado. E como é um processo que está sendo provocado, e que o Antônio Castro está fazendo ali, ele é incipiente, ele está aprendendo a fazer isso, ele não sai de uma maneira muito certa, conscientemente, e o orientador, o Clementino, que é o mentor, vendo que o problema estava ocorrendo, ele novamente reforça o processo magnético, reforçando esse processo magnético. Ele devolve o duplo etérico, e aí ele sai só com o seu perispírito para o trabalho que nós vamos estudar na semana que vem. Semana que vem, agora a gente vai ver por que dessa exteriorização, por que desse desdobramento, o que esse irmão vai fazer com essa mediunidade de desdobramento. Já deu para perceber que é uma mediunidade muito, vou usar uma palavra dos nossos dias, muito maneira, né? É muito intrigante, porque o que você pode fazer com esses recursos, nossa, dá para a gente fazer muita coisa, dá para nós irmos, como já comentei, irmos até o local, vermos como está, por exemplo, o processo que está ocorrendo, por exemplo, um processo de
perturbação que esteja ocorrendo na casa de uma pessoa, o médium pode se deslocar até aquele local, ver o que é que está acontecendo naquele ambiente, quais são as pessoas que estão envolvidas, e trazer essas informações para a reunião mediúnica, no sentido de orientar principalmente o doutrinador, para que ele tenha, o doutrinador, o esclarecedor, para que ele tenha mais subterfúgio, né, de como agir, qual a maneira, como eu vou agir, o que é que está se passando, o que eu posso ajudar aqueles que estão lá, desencarnados, e o que eu posso fazer aqui, com o encarnado, para ele mudar a atitude, para ele mudar um pouco os seus hábitos, né? E com isso minimizar, né, esse processo de influenciação que possa ali estar ocorrendo. Gente, por hoje eu acho que a gente vai parar por aqui. Como eu falei, esse é um capítulo que tem muita informação. E eu sei que hoje eu já entreguei uma quantidade de informação muito densa, sei disso. Mas também entreguei bastante subterfúgio, bastante pontos, né, que você pode encontrar mais informações, inclusive nos livros, citando os livros que nós temos lá no CETREL, nosso livro, e para quem está seguindo pela FEB, da onde encontra isso no ESN, no ensino sistematizado da doutrina espírita, porque isso também está tudo ali dentro do ESN, né? Então, aonde está cada coisa, onde você pode ali, nossa, eu quero me aprofundar um pouco sobre isso, você vai encontrar com facilidade informações informações dentro das luzes da doutrina espírita, que são bastante conceituadas, que fazem parte, né, do estudo da doutrina espírita. Eu vou parar por aqui e vou devolver para vocês para ver o que a gente gostaria, de colocar. Eu vi que o Alfredo e a Fátima estão com a mão levantada. Se vocês quiserem comentar, por favor, sintam-se à vontade. Só uma dúvida, Eduardo. Essa situação que você comentou, o passe que foi dado para a reposição, vamos dizer, do fluido vital, ou a sua posição original, isso foi, como você comentou, que o passe também é um repositor do fluido vital, essa seria uma reposição, vamos dizer, para o Antônio Castro, do que ele, em tese, teria perdido nesse deslocamento ou não? Não. O que acontece ali é um passe magnético espiritual. Tá? Nós estamos ali trabalhando com o mentor, que é o Clementino. Tá? O Clementino, ele é desencarnado, e como desencarnado, ele não tem ali essa reposição de fluido vital. Ele está fazendo apenas ali o processo de transe mediúnico que está sendo provocado através de um passe magnético espiritual. Seria uma reorganização, vamos dizer assim. Uma reorganização. É como se ele magneticamente dissesse ao nosso irmão Antônio Castro, retorne ao aparelho físico e saia novamente, porque a sua primeira saída, ela carregou consigo algumas coisas que não são necessárias para esse nosso trabalho. Não houve perda nenhuma de fluido vital. Simplesmente quando ele sai com o perispírito, ele carrega consigo algo que ele não deveria levar. Ele deveria ter deixado isso tudo no corpo físico. Se fosse Alfredo, se fosse um desdobramento à noite, como a gente faz dormindo, isso não acontece. Naturalmente, você sai com o seu perispírito e deixa o corpo vital, o duplo etérico, sem nenhum problema. Mas a gente precisa lembrar que aqui nós estamos fazendo uma projeção consciente e provocada. Tá? Então, são passes magnéticos que estão sendo impressos ao corpo, ao conjunto somático do nosso irmão Antônio Castro, para que ele faça esse desdobramento consciente. E como eu coloquei no início dos trabalhos, esse processo, e o Aulus mais no final, na próxima semana, acho que se a gente conseguir chegar no final, o Aulus vai dizer para a gente, olha, isso que a gente está vendo não é algo que você consegue fazer com facilidade. Exige, primeiro, o próprio grupo mediúnico que ele está, tem que saber do que se trata. Senão, como é que você vai fazer um processo que você não sabe do que se trata?
Então, o pessoal que está ali sabe exatamente que o Antônio Castro vai fazer um desdobramento consciente, o grupo. E o grupo apoia esse tipo de trabalho. Primeiro ponto que o Aulus vai esclarecer. Segundo ponto, o médium também tem que ter essas propriedades de fazer desdobramento de maneira consciente, de manter consciência. Então, é uma faculdade mediúnica que o Antônio Castro possui. Porém, como ele está fazendo isso de maneira provocada, não é uma maneira espontânea, como ele faz à noite, ele precisa treinar muito. Porque como você faz à noite, como eu faço à noite, como a grande maioria de nós faz à noite, esse desdobramento, esse estado de emancipação da alma, você lembra de tudo que você fez depois que você foi para o mundo espiritual, depois que você larga, deixa o teu corpo físico e sai com o teu perispírito e vai para a pátria espiritual, você lembra de tudo? Você não lembra de tudo. Aqui, ele vai lembrar de tudo. Ele está saindo numa projeção totalmente consciente. Eu sei que eu estou separado do corpo físico, eu vou sair com o meu perispírito, eu estou agora só com o meu perispírito no mundo espiritual e eu agora vou fazer algumas coisas. E eu tenho consciência plena de que eu sou agora só com o meu perispírito e estou fazendo as coisas. Ele vai descrever o que ele está vendo, ele vai executar algumas tarefas que nós vamos ver a semana que vem, ele vai trazer algumas informações totalmente em estado consciente. E aí o Aulus encerra, lá no finalzinho do livro, falando, olha, para isso precisa de muito treinamento. O nosso irmão Antônio Castro, para ele fazer essa excursão que ele vai fazer na semana que vem, ele vai utilizar, inclusive, de alguns dispositivos que são característicos para aqueles médiuns iniciantes no trabalho de desdobramento consciente. O próprio Aulus vai explicar sobre quais são esses dispositivos, que são utilizados de maneira comum. Eu já ouvi, inclusive, antes de ler esse livro, eu já tinha ouvido falar sobre esses dispositivos, que são utilizados nesses médiuns que estão aprendendo a fazer esse desdobramento consciente, que ajudam a ele a manter a concentração, porque é preciso ter muita concentração. Se ele perde a concentração, ele retorna. Como a gente à noite, num desdobramento, Alfredo, imagine, de repente você encontra alguma coisa e vê alguma coisa que se assusta, o que você faz? Você, como um molúsculo, retorna para a concha, você retorna para o corpo físico rapidinho. Então, a mesma coisa, ali se o Antônio Castro, ele se perder em alguma coisa, se ele perder a concentração de que eu sou um espírito liberto do corpo físico, estou com o meu perispírito no mundo espiritual e agora eu vou fazer um trabalho. Se eu perder essa concentração e me perder vendo algumas outras coisas, eu posso sentir medo, sentir alguma coisa e eu retorno para o corpo físico, instintivamente. Então, é um trabalho, que nem o Aulus falou, isso aqui leva tempo. E precisa ter não só a equipe mediúnica, mas também, principalmente, a gente vai ver na próxima aula, que o nosso dirigente ali, que é o Raul Silva, ele tem consciência plena do que está fazendo, é uma atividade que ele já experimentou e que ele está trabalhando com o Antônio Castro já há algum tempo. Mas é muito bem entrosado. Não dá para fazer sem ter um entrosamento. É difícil de você fazer esse tipo de trabalho tão assim dedicado sem ter um bom entrosamento na equipe. Eu diria o seguinte, eu estou dirigindo uma equipe no CETRELV há mais ou menos uns 2 anos e meio. E eu tenho ali com a gente, eu não vou citar nomes, lógico, mas eu tenho ali com a gente uma médium que eu tenho certeza que ela tem condições de fazer esse tipo de trabalho. Só que 2 anos e meio é muito pouco tempo, Alfredo, para que a gente tenha uma certa intimidade maior, para que a gente tenha uma aproximação tão próxima, em que você tenha tanta confiança, ela em mim e eu nela, para que a gente possa fazer uma excursão com segurança, e principalmente em sintonia com o guia dela, o meu guia, e com o guia espiritual da equipe. Tem uma sintonia, como acontece aqui. Isso leva muitos anos. 2 anos e meio, eu diria que nem metade do tempo que eu vou precisar para estabelecer realmente essa sintonia bem fina, para que, quem sabe daqui mais uns 2 anos e meio, a gente possa fazer as primeiras excursões, pelo menos para reconhecimento do terreno. E depois outras mais... É um trabalho que leva muito tempo.
Mas é muito interessante. Fantástico. Tá certo. Obrigado. Eu que agradeço. Francesco. Então, Eduardo, ainda explorando essa situação aí da saída do Antônio Castro, me diz uma coisa, se ele tivesse saído, se deslocado, carregando duplo etérico, o que aconteceria com o corpo físico? Desestabilizaria. Ele entraria em como eu citei, nós temos na literatura espírita casos de mediunidades, como a gente viu no último trabalho, que é o médium que tem uma mediunidade, desconhece essa mediunidade, e às vezes é uma mediunidade torturada. E ele faz esse deslocamento, por ele fazer esse deslocamento durante o dia, ali em qualquer momento, sem saber, né, faz esse desdobramento sem saber, ele às vezes carrega consigo, sai que nem um doido, né, do corpo físico, carrega consigo parte, ou uma boa parte, não carrega tudo, né? Se ele carregar tudo, ele desencarna, lógico. Então, ele carrega uma boa parte do duplo etérico. E ele entra nesses choques anafiláticos, ele entra nesse estado muito parecido com aquilo que foi descrito como um ataque epilético, e você percebe isso. Temos algumas obras de André Luiz, que é uma obra chamada Desobsessão, em que tem um capítulo que ele trata exatamente sobre isso, Francesco. Ele fala ali de um caso, né, de um caso estudado, em que ali o nosso irmão, ele tem essa mediunidade de desdobramento, que é inconsciente, né? Ele é incontrolável, né? Porque ele desconhece essa faculdade, e ele sai com uma boa parte do seu duplo etérico, e quando ele sai, ele entra sempre num choque, num estado de choque, o corpo físico, né? Entra nesse estado de choque, entra nesse estado de epilepsia, catalepsia, e é natural, isso é muito natural, porque houve esse deslocamento levando consigo aquilo que não deveria, né? Porque, na realidade, ele está carregando aí toda a energia do corpo, né? Sim, ele está carregando o combustível, né? A gasolina e o óleo, né? Deixou o carro sem nada, né? Coitado do carro, está inerte, né? Só que o carro sem óleo, sem gasolina, o coração não bate, não respira, não tem nada, né? Você já imaginou? Começa a bagunçar tudo, né? Gera uma bagunça geral, né? Gera uma bagunça geral. É isso aí que acaba gerando o estado de catalepsia, na maioria dos casos. Não posso dizer para você que a maioria, porque a doutrina não fala dessa maneira. Ela coloca como generalidades, ou seja, em geral, mas não sempre, porque nós vimos no próprio nosso livro aqui, nós vimos casos de obsessão e diversas outras situações, né? Então a gente não pode generalizar, mas há casos, sim, há casos certamente, e a doutrina traz livros que trazem esses recursos, com certeza, que falam a respeito disso. O que você está colocando tem fundamento e tem base dentro da doutrina espírita. Encontra-se livros que falam sobre isso. Basta procurar no próprio Google, né? Você pode colocar lá como estado de emancipação da alma, saindo com o duplo etérico, que vai estar dessa maneira, saindo com o seu duplo etérico. E você vai encontrar algumas coisas, alguns livros que falam a respeito disso e que falam que esse estado de emancipação da alma, que carrega consigo parte do duplo etérico, né, ocasiona sempre grandes prejuízos, né, para o aparelho físico, porque ele perde, como eu falei, fica sem a gasolina e sem o óleo, né? Imagina, né, o carro, né, querendo funcionar sem gasolina e sem óleo, não funciona, né? Não funciona direito. Não sei se eu esclareci. Marco Antônio, vamos ver se você me ajuda um pouco. Esse assunto, deixa eu tentar abrir a câmera aqui, mas o computador é muito ruim, mas vamos lá. Ver se não trava. Esse assunto é muito, muito interessante, né? É um assunto assim que a gente ficaria horas e horas conversando. Mas assim, a gente não pode colocar medo nas pessoas de fazer um desdobramento, porque é uma coisa natural que a gente faz todos os dias.
todos os dias a gente faz. O exercício nos leva a fazer, né? Concentração, aquela preparação, ter confiança nos mentores da casa, ter confiança nos médiums, a gente consegue fazer. Nós já fizemos, Edu, uma vez juntos. Sim, a gente fez num sim. trabalho de desobsessão. Exatamente. Lembrei agora que a gente foi à casa da pessoa. Exatamente. A gente foi à casa da pessoa para tentar ver ali o que a gente detectava para poder. A gente fez isso. E assim, é muito. Licenças na casa da pessoa e o que estava lá na casa. Exato. Então, assim, é muito interessante, é muito gostoso fazer. E, assim, eu sinto, às vezes, conversando sobre esse assunto, principalmente na educação mediúnica, que as pessoas têm um medo muito grande desse assunto. Mas, gente, nós fazemos isso todos os dias, a gente faz isso naturalmente. E, assim, quando é guiado, tá? Dá para fazer, né? A gente tem condição de fazer ele consciente, obviamente que bem preparado, bem estudado. A gente tem lá no nosso estudo, lá também tem o desdobramento, que a gente vai passar. E não é nem um bicho de 7 cabeças, não. A gente faz, todo mundo sabe fazer isso naturalmente. Então, assim, só deixar claro que não é uma coisa assim perigosa. Ela tem suas consequências mal feitas, como qualquer coisa, qualquer incorporação mal feita, qualquer falta de atenção num trabalho tem suas consequências, né? Então, mas é uma coisa simples. Simples não, é complicado, mas a gente faz. Só para retomar uma coisinha, você falou de uma associação que fazia lá, se eu não me engano, é uma associação que chama ACIP, que é essa Associação Internacional de Parapsiquismo e interraci... eu não lembro direito, mas interassistencial, uma coisa assim, que são ligados aí ao ex-companheiro do Chico Xavier, que é Ectolab, que eles estudam muito ectoplasmia e eles chamam, é uma cirurgia espiritual, mas eles chamam de paracirurgia, tá? Como você disse, não está dentro do espiritismo, tá? Espiritualismo, mas tem um estudo muito bem feito. Tem um estudo muito bem feito. Quem se interessar, vale a pena, como estudo, como leitura, e saber separar, porque para eles tudo é consciência, né? Eles estudam a conscienciologia, não o espiritismo. Saber separar isso é um estudo fenômeno. Muito bom. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Meu sogro, há mais ou menos uns 27 anos atrás, por aí, a gente fez esse estudo. Foi muito interessante. Até hoje, você vê, marcou, né? 27 anos eu lembro, né? Desse instituto, né? Muito bacana. E o que você falou é importante, né? Eu não estou aqui colocando medo em ninguém, tá, gente? É lógico que para fazer esse desdobramento num trabalho de desobsessão, precisa ter preparo, o médium precisa ter preparado, o ambiente precisa ser um ambiente propício, tem todos os requisitos. Por isso que eu citei e comentei, né, para o nosso irmão, que mesmo depois de tanto tempo dentro da sessão mediúnica, lá 2 anos e meio, eu ainda estou esperando um momento mais propício e principalmente uma integração melhor, um estudo mais aprofundado, para a gente poder começar a fazer isso com um pouco mais de segurança. Porque é um trabalho de desobsessão, né? É um trabalho que tem uma carga um pouco mais pesada, né? Exatamente. Então, é um local diferente. Agora, nós fazemos isso toda noite, que eu falei para a Fátima e para o Alfredo, fazemos isso toda noite, né? Então, aqui, a única diferença é que ele está sendo provocado. E por ele estar sendo provocado, ali a primeira saída incipiente, o nosso irmão Nécio ali, iniciante, né? Desculpa, iniciante do trabalho mediúnico, né? Ele saiu de maneira um pouco desorganizada, mas o próprio mentor, opa, volta lá, vamos sair direitinho, e aí sai numa boa. Andréia, por favor. Tio,
A gente faz Oi. o desdobramento inconsciente toda vez que a gente dorme. Isso significa dizer que, mesmo que a pessoa não tenha nenhum tipo de mediunidade ostensiva, ela conscientemente pode fazer o desdobramento se for treinada, ou isso é uma prática que só deve ser realizada por quem tem algum tipo de mediunidade? Pode ser feita assim, tá? Não garanto que todo mundo vai conseguir fazer, mas pode ser feita. Ela, por exercício, você consegue fazer, tá? Por alguns exercícios que tem. Esse que o Eduardo foi participar desse curso é por exercícios, tá? Ou seja, não tem nada a ver com mediunidade. É uma Exercício. prática, é uma prática. Exato. Tá. Esse instituto que o Marco Antônio citou, ele faz isso daí naturalmente, com qualquer pessoa. Agora, não garanto que você consiga fazer. Uhum. Eu e o meu sogro... Talvez seja mais fácil a gente para não quem conseguiu. tem algum tipo de mediunidade, porque tem um maior forma de concentração, alguma coisa nesse sentido. Sim, que não pode entrar. O problema é que se você entrar num transe mediúnico, se ele não for consciente, não valeu de nada. Ele precisa ser um transe mediúnico consciente, que é o caso que está acontecendo, para que ele possa trazer, ele se exteriorizar conscientemente e trazer as informações de maneira consciente, estar consciente no mundo espiritual. Né? Normalmente, quando a gente faz um transe mediúnico, fora o médium consciente, ele não se exterioriza. Lembram que a gente estudou lá o caso, o nosso primeiro caso da Eugênia, que é uma médium consciente, ela não se exteriorizava quase nada. O perispírito dela afastava quase nada. Então, ela dava uma manifestação mediúnica consciente sem exteriorização. A Celina já não. A Celina era uma médium inconsciente que se exteriorizava. Só que ela se exteriorizava e inconsciente, ela não trazia informações. Ela simplesmente, o espírito se manifestava através dela normalmente, dentro da reunião mediúnica, mas ela não mantinha consciência. Aqui o Antônio Castro é um pouquinho diferente. Ele vai se exteriorizar consciente e vai trazer informações lá do plano espiritual para nós. Então, são médiuns em trabalhos diferentes, mas é muito interessante. Você percebe que como cada um se especializa numa determinada, cada um tem uma mediunidade mais especializada nessa ou naquela área. Não quer dizer que com treinamento você não consiga, se você é médium inconsciente, que você com treinamento não possa fazer uma projeção astral ou um desdobramento consciente com os exercícios. Pode, como você mesmo falou, você já tem noção, agora basta exercitar e tentar fazer isso. Pode chegar, com certeza. Não sei se eu consegui. Não, funcionou. Obrigada. Obrigada, Edu. A chave é concentração e envolvimento. Concentração e envolvimento. E a equipe, né, principalmente a equipe espiritual, ajudar bastante, porque esses passes magnéticos ali vão nos ajudar muito, muito mesmo. Principalmente no transe mediúnico, nesse processo inicial ali, que todo ele é magnético, não tem outro jeito. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Foi um pouco denso, eu peço desculpa, mas eu acredito que a gente trouxe um material muito rico, né? Como eu disse, na apostila do CETRELB tem bastante coisa, o pessoal que começou com a gente a estudar a partir dessa apostila vai encontrar muita coisa ali no capítulo 5 e 6, se não me engano, que fala de perispírito e fluidos, vai ter muita informação, e quem quiser, estiver fazendo pelo da FEB, né, vai encontrar no EST3, né, no Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o volume 3, que é o complementar, né, vai encontrar também ali informações riquíssimas no capítulo 12, se não me engano, que fala sobre perispírito. Ali vai ter muitas informações. Gente, eu acho que por hoje seria isso. Eu não vou conseguir garantir para vocês que semana que vem a gente termina, porque agora vem uma outra parte muito interessante, que é essa comunicação, né, que ele vai trazer, a gente vai ver semana que vem. E ali tem mais, esse nosso irmão Antônio Castro, ele tem diversas mediunidades.
E a gente vai perceber, conforme elas vão sendo agregadas, né, no conjunto, né, como vai ficando uma coisa muito interessante, realmente. E as informações e as perguntas que André Luiz e Hilário, principalmente Hilário, porque Hilário é mais neófito, ele é mais iniciante, né, nesse trabalho, então ele faz perguntas muito interessantes dessa vez. As perguntas são interessantíssimas. E a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais a partir das respostas que ele vai nos oferecendo. Queria agradecer a todos pela essa oportunidade de a gente poder compartilhar esses nossos estudos. E abrir aqui, nesse final, aquele que tivesse inspirado e pudesse fazer para nós o encerramento dos nossos trabalhos. Semana que vem a gente continua. Oi, tio, vou fazer. Oi, Edu. Tudo bom, Mary? O tio agora é você. Agora eu compreendi o que me acontece quando eu volto e pá! A gente vai falar mais ainda disso. Agora eu entendi. É como a gente fala assim, vamos fazer um curso de... Tem um curso que a gente faz 15 dias para aprender a se concentrar, ficar 15 minutos, inspira, expira. É isso aí, tudo é treino mesmo, né? É isso mesmo, muito interessante. Então, vamos lá agradecer a Deus pela oportunidade, serenar nossos corações, inspirando todo amor e alegria pelos conhecimentos adquiridos e expirar muita gratidão pela oportunidade que o CETRELV nos concede. Vamos pensar na imagem linda e doce de Jesus. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso irmão Jesus e também nosso Mestre, aos nossos mentores, nossos anjos guardiões por este momento, em que os fluidos benfazejos se avolumam em torno de nós, nos colocando em plena sintonia com a mecânica universal, trazendo a bênção do repouso, amparando nossas esperanças, dando-nos forças renovadas para caminharmos contigo, amado e excelso amigo. Sê conosco, Jesus. Paz e bem para todos, que assim seja. Amém.